como se proteger das catástrofes espirituais. Elas podem acontecer a qualquer momento e por isso você precisa estar vigilante. Quantas famílias arruinadas, casamentos abalados, vidas paralisadas, afetadas, pessoas atormentadas, oprimidas, confusas por causa de um abalo espiritual, pessoas que estão adoecidas. Você tem acompanhado recentemente quantas catástrofes de ordem natural, inundações, terremotos, furacões, epidemias, deslizamentos de terra, quantas pessoas têm perecido por causa disso. A natureza ela possui uma ordem própria estabelecida pelo Criador. E quando um fator altera essa ordem, gera um desequilíbrio, então nós estamos diante de um desastre, de uma catástrofe. Assim acontece também no plano espiritual. Existe uma ordem estabelecida por Deus. E sempre que nós transgredimos então essa ordem, através do mau uso da nossa liberdade, em que não observamos a palavra, os mandamentos de Deus, nós nos tornamos vulneráveis aos abalos de ordem espiritual. E quando eu falo do plano espiritual, não significa que toda a minha vida, a minha existência não seja afetada, muito pelo contrário. Porque a vida espiritual é a base. A vida espiritual é exatamente esse pilar. E quando a nossa alma está adoecida, o nosso corpo padece. A nossa vida por inteiro fica afetada, a nossa vida familiar, profissional, a nossa mente, o nosso corpo, adoecemos emocionalmente. Isso está na palavra de Deus. Quantas pessoas existem que estão com o corpo adoecido, mas a alma está em pleno vigor. E por isso elas têm força então para continuar. Mas quando é a alma que adoece, quando este abalo é espiritual, todo o nosso ser padece junto. E por mais que o corpo possa estar são, ele não tem força para ir adiante. Por quê? Porque a alma adoeceu. E hoje o Senhor então nos fala no Evangelho. Ele vai dizer, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim dar-lhes um pleno cumprimento. E Ele está dizendo então, a mim e a você, precisamos cumprir aquilo que Deus espera de nós. Precisamos cumprir aquilo que Deus nos pede. Não se trata de negar. Isso é importante dizer porque o mundo prega exatamente o contrário. O mundo vai dizer a mim e a você, olha, a palavra de Deus se trata de algo ultrapassado. Isso aqui era verdadeiro, isso aqui era aplicado na época dos nossos antepassados, não mais hoje. E Jesus está dizendo, olha mundo, ultrapassado é você. Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, ela permanece. Essa palavra que instruiu os nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva, é a mesma palavra que hoje instrui a mim e a você. Essa mesma palavra que iluminou o peregrinar de tantos homens e mulheres ao longo do deserto, no caminho de libertação do Egito à terra prometida, é a mesma palavra que hoje nos guia, nos ilumina. É uma palavra que é sempre atual. Atenção, ela não se moderniza. Não, ela não segue o ritmo, né, do mundo e as máximas do mundo moderno. Não é isso, ela não se moderniza no sentido que nós comumente aplicamos, mas é uma palavra sempre atual. Essa palavra que serviu para orientar, curar, libertar, instruir, salvar os nossos antepassados, é a mesma palavra que hoje é cura, é libertação, é instrução, é luz na minha e na sua vida. E assim como na natureza um fator pode causar um desequilíbrio, uma desordem na vida espiritual de igual modo, e que fator é esse? É exatamente a transgressão da lei de Deus, é exatamente o pecado. E o Senhor está dizendo, é preciso continuar observando a palavra e ensinando as pessoas. Não podemos nos intimidar e nos envergonhar de viver e de pregar a palavra de Deus. Aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é ensinamento de Deus, aquilo que está inscrito no coração do homem, não mais em tábuas de pedra, mas no coração do homem. Aquilo que traduz verdadeiramente o anseio do coração humano. Quando nós começamos a viver a palavra, a observar os mandamentos, nós percebemos que o nosso coração, ele vai descansando em Deus.
E você pode dizer, mas irmã Maria Raquel, eu não tenho força para viver os mandamentos. E eu vou dizer para você, eu também não. Mas aí vem o segundo passo. Nós precisamos de vida sacramental. Eu e você, nós precisamos dos sacramentos, por isso que Deus então nos deixou um sinal visível da sua graça. Você que está hoje participando desta partilha da palavra de Deus e ainda não recebeu o batismo, procure a igreja. Vá até a secretaria na paróquia mais próxima, se informe. É preciso receber o batismo. O sacramento primeiro, que nos faz então filhos de Deus. Adentramos no corpo místico de Cristo. Tornamos-nos então templos do Espírito Santo. Procure. A igreja, peça o batismo. Você que há tantos anos não se confessa, procure o sacramento da reconciliação. É um verdadeiro exorcismo. É libertador. Reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com os irmãos também. Esse perdão que você ainda não deu. Esse sentimento, esse ressentimento, essa vingança, esse espírito de vingança, essa mágoa que você guarda. Abrir mão, renunciar a isso. Acolher o perdão de Deus, dar o perdão também àqueles que hoje necessitam do seu perdão. O sacramento da Eucaristia. Dentro de poucos dias estaremos celebrando uma grande solenidade do corpo de Cristo. Receber o corpo e o sangue do Senhor, a Eucaristia, em cada Santa Missa, em cada santo sacrifício, em estado de graça. Caso contrário, a Eucaristia não produzirá os efeitos desejados em você, mas pelo contrário, por causa da sua indisposição, ela produzirá morte. Por isso é preciso confessar-se, aproximar-se do sacramento da Eucaristia em estado de graça. Aqueles que não receberam o sacramento ainda da crisma, a unção do Espírito, procure. Você que vive junto há tanto tempo e não recebeu o sacramento do matrimônio, receba este sacramento, peça-o à igreja. Consegue compreender? Você que está abatido, adoecido, a unção dos enfermos. É a grande riqueza da igreja, é a graça de Deus. Então o Senhor hoje está nos ensinando, está dizendo a mim e a você, olha, é possível sim, se protejam das catástrofes espirituais. O demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé, na vivência dos mandamentos, e onde eu encontro força para viver os mandamentos de Deus, a lei de Deus, porque o meu corpo está ferido de morte. São Paulo vai dizer, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Por causa da queda, por causa do pecado original, estamos marcados por essa concupiscência. Logo, precisamos da graça de Deus. Precisamos dos sacramentos. E assim, então, estamos em ordem de batalha, sob a proteção do Altíssimo, lutando por aquilo que nos é tão caro, felizes, tomando posse da liberdade que o Senhor já nos conquistou. É isso que o Senhor hoje vem nos falar na sua palavra. Precisamos renunciar ao pecado, ou seja, observar os mandamentos de Deus. Não podemos jamais nos envergonhar da palavra. Como anda a sua vivência? Né? Como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem participado da missa dominical como nos manda a palavra? Você tem vivido a castidade? Sim, o sexo querido, desejado, pensado por Deus dentro da realidade do matrimônio e não fora dele. Porque, inclusive, o sexo ele possui uma ordem, Deus imprimiu uma ordem. O seu corpo não pode e não deve ser usado de qualquer maneira, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não fomos feitos para a impureza, mas para a pureza. Será que você tem se entregado à pornografia? Hoje é um dia de nos colocarmos diante de Deus e pedirmos a Ele a graça e a força. E na observância dos mandamentos que nós encontramos a paz, que nós encontramos força, que nós encontramos
a solução, que nós encontramos as respostas. Talvez você esteja sofrendo tanto com esses abalos espirituais. E hoje é um dia de conversão, de metanoia, de mudança. Como você tem usado a sua língua para o louvor de Deus, para proclamar as verdades ou para a impureza, para a murmuração, para as fofocas? O que os seus olhos têm visto? Será que os seus olhos têm se debruçado sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é belo, bom e verdadeiro? Ou será que os seus olhos têm cobiçado outras coisas que não vêm de Deus, que não são de Deus? Como anda, né, a sua luta pela busca de uma vida virtuosa? Será que você tem se entregue aos vícios, ao pecado? À avareza, à preguiça, à luxúria, à ira, ao orgulho? Sabe, hoje o Senhor nos levanta pela força da sua palavra. Vamos proclamar hoje Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, versículos do 17 ao 19. É na observância dos mandamentos de Deus que todos esses grilhões que hoje te atormentam serão rompidos. Eu sei que muitas vezes você se sente aprisionado, atormentado, oprimido, na sua mente, nas suas emoções. E é por meio da vivência então da palavra de Deus que a liberdade outra vez se fará sentir, que todos esses grilhões serão rompidos em nome de Jesus. Acredite nisso. Eu sei que o mundo prega outra coisa. O mundo passará. As suas máximas passarão. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não é uma coisa, uma ideia, como essas que nós vemos hoje em dia, que são logo superadas. Não. Isso aqui é a palavra de Deus. A verdade é eterna, imutável. E sob essa rocha, essa base, esse pilar, você pode então construir o seu edifício espiritual. A sua vida alicerçada sobre esta rocha, ainda que venham as enchentes, as tempestades, as inundações, você não perecerá. Como diz o Salmo, como reza o Salmo 90, ainda que caiam milhares à tua esquerda e à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido, porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos eles te guardem. É isso que a palavra nos ensina. Aquele que guarda a palavra, ou seja, aquele que vive os mandamentos de Deus, são por ela, pela palavra, guardados. Permita que a palavra te guarde. Consegue compreender, consegue entender. Vamos proclamar hoje com muita fé, porque quem praticar e ensinar estes mandamentos, esta palavra será considerado grande no reino dos céus. E aqui nesta vida gozará de paz, de estabilidade, mesmo em meio às guerras. É isso que o Senhor nos promete. É isso que Ele deseja que você experimente na sua vida. Vamos rezar, vamos suplicar o grande dom do Espírito Santo com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Feche os teus olhos um instante e suplica ao Senhor a graça. Sim, o Senhor conhece a sua fraqueza, as nossas misérias. E é exatamente ao encontro dessas fraquezas e das nossas misérias que Ele vem, em sua infinita misericórdia. Não é nada melhor e mais eficaz do que nos colocarmos então na presença do Senhor assim, como estamos agora, e dizer: Senhor, aqui está o meu pecado, aqui está a minha fraqueza. Eu suplico, eu preciso da sua graça, eu reconheço, eu não posso sentir. E que haja em teu coração, filho, filha, disposição para colaborar com a graça que Deus está derramando agora. Você que está pedindo ao Senhor a graça de romper com essa vida de mentira, romper com essa vida de adultério. Você que agora está suplicando ao Senhor a graça de silenciar mais, de não dar vazão a essa murmuração, a tantas contendas, a refrear esse espírito de ira. Você que está agora suplicando ao Senhor a graça de uma maior docilidade, de confiar nele. Sabe, nós precisamos nos questionar então qual a raiz da nossa rebeldia. Por que tantas vezes nós não nos abandonamos em Deus, ou seja, vivendo a sua palavra? Porque Ele vai dizer: aquele que me ama, aquele que é verdadeiramente o meu amigo, é aquele que vive os meus mandamentos. E aí nós não selecionamos, mas nós vivemos em sua integralidade. Vivemos a palavra. Será que a raiz dessa desobediência está na falta de confiança? Ou no orgulho, na soberba, de achar que nós sabemos como fazer? Eu sei como fazer, não é? Nós sofremos tantas vezes essa tentação. Que hoje você possa se colocar na presença do Senhor e dizer: eu não sei. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu desejo viver a Tua palavra, eu desejo observar os Seus mandamentos, eu desejo vida no Espírito, eu desejo viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, por isso o Senhor me ajuda. Santo Agostinho vai dizer: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É preciso colaborar com a graça de Deus. Ou seja, é preciso uma decisão. Senhor, eu quero viver a Tua palavra, me ajuda, dai-me a Tua graça. E quantas vezes você cair, quantas vezes você vacilar, se humilhe na presença do Senhor. Não tente anular os mandamentos de Deus, porque você só vai colher desgraça, destruição na sua vida. Não seja insano como o mundo. Seja inteligente. Colabore com a graça de Deus. Se coloque na presença dele e diz: Senhor, eu sei que só Tu tens palavras de vida. Quando o Senhor ensina aos seus e muitos vão embora, Ele olha para aqueles homens, para aqueles discípulos, para os seus apóstolos e diz: então, vocês também não vão embora? Porque aquelas palavras eram duras. Na verdade, não era a palavra que era dura, era o coração deles que estava endurecido. Mas Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, só Tu tens palavras de vida, para onde nós iremos? Que diante dos mandamentos do Senhor você possa ter exatamente esse espírito que imbuía Pedro. Senhor, só Tu tens palavras de vida. O problema não está no mandamento, o problema não está na palavra, o problema está em mim. O problema está no meu coração, por isso, Senhor, muda o meu coração. Envia o Teu Espírito Santo. Assim como na profecia de Ezequiel, aqueles ossos ressequidos, mas era o poder do sopro da boca do Altíssimo. Aqueles ossos então revestidos de carne voltam à vida. Senhor, sopra sobre nós o Teu Espírito. Reveste-nos o Teu Espírito, dai-nos um coração de carne. Dai-nos um novo coração, um coração que Te louve, um coração que Te ame, um coração que acolha a Tua palavra. É disso que hoje eu e você nós necessitamos, que a sua família, que a sua casa precisa. Do sopro do Espírito. Para acolher então a palavra viva. A palavra que dá vida. A palavra que cura e que liberta. Essa palavra que tem um nome, que tem um rosto, e é Jesus.
Obrigado, Senhor, por esta partilha. Obrigada por nos enriquecer com a vossa presença. Obrigada por nos devolver a força, a esperança e por nos orientar neste dia. Obrigada por todas as graças que foram colhidas neste momento de encontro contigo. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, anuncie. Né? Deixe aqui nos comentários hoje também o que foi para você essa partilha. Né? Coloque aqui nos comentários. Senhor, dai-me um novo coração. Um coração que obedeça a Tua palavra. Um coração que viva os mandamentos. Um coração que busque, que anseie, que deseje os sacramentos. E assim seremos homens e mulheres renovados pelo poder do Espírito. Amém? Compartilhe esta palavra, ilumine você também a vida de tantas outras pessoas com a luz que é a palavra de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.